Olá, bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Frederico. Como apresentado aí, eu sou coordenador socioambiental no Grupo Lago Azul. O grupo é uma empresa que já tem 22 anos de atuação, com foco principalmente na área de renováveis, né? E com os eixos aí de atuação, principalmente na gestão e tecnologia, né? Na gestão de stakeholders e soluções socioambientais, que abrangem aí a área de construção de soluções em meio ambiente também. Nesses 22 anos aí de atuação em, inclusive, usinas de grande porte hidrelétricas, né? Então, existiu uma experiência grande essa questão de relacionamento com comunidades, inclusive com conflitos. Então, a construção desse processo, né, nos trouxe a experiência para criar, né, metodologias aliadas à gestão e tecnologia para lidar com o gerenciamento de stakeholders. Bom, esse termo, essa matéria, ela já foi citada aqui por alguns dos colegas anteriormente, né? A questão dos stakeholders é algo bem prático, né? Todos nós temos stakeholders e nós somos stakeholders de alguém. Já foi citado na literatura desde 1970, né? Só se atentava para o stakeholder no formato shareholder nessa época. Shareholder que seriam os acionistas, né? Aqueles que efetivamente influenciam no resultado e na financeiro das organizações. Hoje, né, com a evolução disso, até nos anos 80 houve uma evolução do entendimento dos stakeholders como as partes interessadas também relacionadas a comunidades, parceiros, outras organizações, mas isso veio se consolidar em um formato com maior atenção no início dos anos 2000 e o gerenciamento de stakeholders em sequência ele tomou um formato mais significativo. Então foram agregados nas certificações os parâmetros do gerenciamento de stakeholders, por exemplo, a ISO 9001, ISO 14001, né? Então existe a presença desse tópico dentro dessas certificações e, consequentemente, hoje esse tema toma muita atenção para todo tipo de empreendimento em todos os estágios, né? Então, citando alguns exemplos de stakeholders que toda organização pode ter, são os acionistas, né? Os investidores diretos, clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores, né? Funcionários, órgãos públicos, imprensa, comunidades, a própria concorrência e outras coisas que vão avançar para ONGs e outros, ou qualquer parte que pode influenciar, né, a empresa de alguma forma, influenciar o resultado, né? Então, o gerenciamento de stakeholders, de fato, é a organização, é o processo com o qual a organização vai compreender a necessidade e a expectativa de cada um daquele que pode influenciar o resultado final dela, né? Então, a partir do momento que você compreende as necessidades, as expectativas, você também encontra as ameaças, você consegue prevenir a reatividade daquele seu stakeholder, aquele seu fornecedor, se ele vai ter condição de estar te entregando, aquela comunidade que o seu projeto afeta, entre outras situações que a gente precisa compreender para manter a harmonia, né? Então, essa seria sustentabilidade corporativa baseada no gerenciamento daqueles que afetam o nosso resultado. Bom, então, o porquê de gerenciar os stakeholders? Você precisa conhecer quem influencia os resultados, logicamente, né, da corporação, né? Construir relações sustentáveis, unificar o discurso da organização. Quando você gerencia a sua comunicação, quando você gerencia o resultado do seu engajamento com aquele que faz parte do seu processo, né, corporativo, dentro de uma sistemática, você consegue passar a mensagem do propósito real da sua empresa. Uma corporação ela tem vários funcionários, são várias pessoas engajando com vários outros stakeholders diferentes. Isso precisa ser controlado. O propósito da empresa sempre é um só. Os valores são conduzidos por um discurso único. Se você não gerencia essa comunicação, muitas vezes ela vai começar a se dispersar. Então, essa unificação ela é muito importante na gestão dos stakeholders. Alinhar expectativas, é o que eu comentei antes, né? Você precisa entender as expectativas e as necessidades daqueles que vão te influenciar, né? Você precisa alinhar aquilo que você vai fazer de acordo com aquilo que te espera, a quem vai te dar o lucro, a quem vai te fornecer, a quem vai fazer o seu negócio andar. Identificar os riscos e oportunidades do negócio, desenvolver e preservar a imagem da organização. Então, o gerenciamento de stakeholders, na prática, ele é aplicável às etapas de desenvolvimento, né? Quando você vai iniciar, vai pesquisar, vai estudar um negócio, você vai precisar conhecer todos aqueles que podem te influenciar ali dentro do processo, né? Você vai ter órgãos reguladores, né, que vão te atribuir a necessidade de licenças ambientais.
você vai precisar dos seus fornecedores e de vários outros stakeholders que estão ligados ao seu negócio, acontecer ou não, né? Então, quando você vai desenvolver, você precisa levantar quem são aqueles que vão te influenciar, né? E durante a implantação, da mesma forma, você vai ter que aplicar, né, esse entendimento que você teve quando você conheceu os stakeholders, você vai ter que gerenciar a sua relação com eles, e durante a implantação do seu negócio, você vai conhecer novos stakeholders, você vai interagir com novos stakeholders, eles vão entrar dentro da influência de resultado do seu negócio, né? E da mesma forma, adiante na operação, esses stakeholders vão estar aí e outros ainda vão surgir, né? Tem mais um tópico não menos importante do due diligence. Deixa uma pergunta, você compraria uma empresa se você sabe se ela tem problemas gerais com stakeholders, com órgãos públicos, com a comunidade onde ela está localizada, com os fornecedores, né? Você não pode adquirir nada que tenha um conflito com aqueles que influenciam o resultado dela. Então, assim, na due diligence, hoje é importante, na aquisição, é uma pesquisa que é sempre feita, né? O histórico de passivos, a questão do gerenciamento de riscos, sempre é feito. Com o gerenciamento de stakeholders, você vai ter essas informações mais claras. Você tem essas informações mais organizadas. E um sistema de gerenciamento de stakeholders, essa questão de organização dessas informações, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, já aplicado à tecnologia, são as comunicações externas que sua organização emite, né, com os órgãos ambientais, com os órgãos reguladores em geral, com o Ministério do Trabalho, com todos os órgãos que vão atuar ali dentro de fiscalização e deliberação de alguma questão para a organização. Você consegue controlar a quem foi remetida aquela comunicação, por que ela foi remetida, qual foi o retorno que foi dado quanto a essa comunicação. Prospecções vão desde prospecções de negócio a prospecções de informações gerais que você vai ter dentro do contexto daquela comunicação, daquele diálogo com os seus stakeholders que você vai interagir. Comunicação social, né? Vão ser requisitos, talvez até de um processo de licenciamento, se você tiver um empreendimento de grande porte. A ouvidoria, né? Aquilo que é básico dos stakeholders, esse gerenciamento de stakeholders, a ouvidoria e SAC, ele sempre é feito por todas as empresas, mas ele não é visto da visão ampla e estratégica da gestão de stakeholders em si. Ele é feito numa situação de reclamação-resposta, né? Muitas vezes não gera uma lição aprendida dentro daquele contexto ali, né? O gerenciamento de stakeholders, ele vai unir e integrar informações de várias fontes para poder gerar a melhoria contínua dentro desse processo de interação com as suas partes interessadas. A gestão fundiária, acho que é mais prático voltar mais adiante e explicar um pouquinho o que é a gestão fundiária. Bom, pessoal, exemplificando um pouquinho na prática o que tecnologicamente a gente trabalha com a gestão de stakeholders, tá? Isso aqui é um exemplo prático, inclusive, né? Algumas linhas estão censuradas por informações sensíveis, isso é de um projeto real, em início, tá? Bom, essa primeira etapa do gerenciamento de stakeholders, que é as informações cadastrais, isso é basicamente quando você coleta os dados dos seus stakeholders, seja na fase que você estiver, no desenvolvimento, na implantação, na operação, você vai estar sempre coletando dados daqueles que te influenciam, né? Ali vocês podem notar ali a primeira linha, stakeholder, a gente está individualizando o stakeholder. A gente não está trabalhando o nome da organização como stakeholders. Stakeholders são pessoas. Nesse formato aqui, como trata-se de empreendimento de grande impacto à comunidade, a gente está tratando como indivíduos. E mais adiante a gente está catalogando por instituição, por exemplo. O stakeholder que tem uma propriedade arrendada para um projeto, um membro de uma associação de moradores de uma comunidade quilombola, né? Um membro de uma comunidade de entorno, uma pessoa da Secretaria de Meio Ambiente Local. Então tem alguns exemplos aqui que eles vão ser classificados diante do contexto de quando você teve acesso àquele stakeholders. Você vai ter que entender o grau de influência dele, né? A significância do grau de influência, até quando ele pode impactar e colocar em risco o seu projeto, até quando ele pode ser positivamente, né? Até positivamente ele pode impactar o seu projeto também. Então, quando a gente entra em contato com esses stakeholders pela primeira vez, a gente consegue ter um entendimento de qual que é o grau de influência dele, né? Pelo poder de impacto financeiro mesmo, ou pelo poder, por se tratar de um órgão regulador ou algo similar.
E a gente entende o grau de influência e a gente tem a percepção do grau de interesse. O grau de interesse seria se ele é um apoiador seu ou não, né? Se ele tem interesse que você tenha sucesso ou não. Isso aí se aplica para qualquer uma das partes que for interagir com você. A partir do momento que você cadastra, você tem entendimento, você conhece o stakeholder, você precisa ter uma estratégia aplicada a ele, né? Essa aplicada, esse gerenciamento está no formato de estudo por 5W2H. Você conhece os stakeholders, você vai entender quem é, cadastra estratégia, qual é a estratégia para aquele stakeholder você tem naquele momento, você entende qual é a influência dele, qual é o posicionamento dele perante o projeto e você vai estabelecer uma estratégia para amenizar ou para torná-lo mais parceiro, né? E isso é sempre um organismo vivo, né? O gerenciamento de stakeholders. Ele é sempre um organismo vivo porque sempre que você tiver uma interação com o seu stakeholder, a sua estratégia com ele pode mudar. Hoje a estratégia com o seu stakeholder é agendar uma reunião, nessa oportunidade você não teve um bom resultado com ele. Que seria, né, nessa tela aqui a gente tem um histórico de interação, tá? Quando você tem uma interação não positiva, você vai automaticamente revisar suas estratégias de abordagem com esse stakeholder para tentar mudar o grau de interesse dele. Ali a gente está vendo o que é volátil. O gerenciamento de stakeholders, de forma geral, mostrando dentro desse contexto ali de uma percepção que estão todos aqueles parâmetros ali que foram comentados, né? Você entende quem pode influenciar na sua organização. Você cadastra, você tem um nome, você tem as informações dessa parte, dessa instituição, desse indivíduo, você entende o quanto ele pode te influenciar. Você adere uma estratégia para engajar com ele, obviamente positivamente, para que ele se mantenha como um apoiador. E se ele não for um apoiador, para você converter, você alinha as necessidades deles e as expectativas diante do seu cenário de implantação ou de operação de negócio, né? Então, essa é a tecnologia que ela passa a gerenciar aquilo que a gente sempre faz. Todo mundo gerencia stakeholders, mesmo sem estar dentro dessa questão tecnológica de controlar esse gerenciamento, de escrever, de colocar isso dentro de um sistema. A importância de você gerenciar os stakeholders, de você sistematizar essa informação de stakeholders, é você manter o histórico de todo esse processo e qualquer um que estiver dentro da organização poder ter a noção de como interagir com esse terceiro. Uma vez você tendo uma representação de uma pessoa que engajou com esses stakeholders, se você tiver essa história, qualquer um outro representante da empresa ele pode lidar com todas essas questões em um segundo momento, desde que você tenha essas informações guardadas. Queria demonstrar mais outra questão, não menos importante, mais interessante também, do uso da tecnologia, do controle de stakeholders. Aqui a gente tem uma representação em GIS, né? É um WebGIS. Todas as informações, quando você cadastra stakeholder, elas podem estar presentes. Ali você pode ter os dados do telefone, o endereço, né, a instituição a qual a pessoa pertence e todos os dados gerais que você consegue adaptar à sua necessidade de conhecimento desses stakeholders. Isso depende do negócio. Nesse caso aqui, o GIS está aplicado, o georreferenciamento está aplicado a esse stakeholder. Qual que é a parte mais interessante do GIS estar aplicado a todas as outras linhas de negócio ali, né? Além de trabalhar com um controle, né, textual, contextualizar aquelas interações, os engajamentos que você tem com esses stakeholders, você consegue tratar ele com o georreferenciamento. O georreferenciamento, quando eu comentei anteriormente sobre prospecção de negócio. Quando a gente trata de solar, por exemplo, você pode trabalhar as camadas, né, de potencial por regiões de clientes e por engajamento de cliente. Você consegue, a partir do entendimento geográfico de onde você encontra case de sucesso, principalmente de pequena geração, você consegue entender quem são aqueles stakeholders que estão naquela região, né? Nessa representação aí, a gente consegue ter uma ideia, mas ela não tem uma camada de produção de energia, mas essa parte do georreferenciamento vai te permitir entender a localização desses stakeholders e
e criar um paralelo da influência desses stakeholders com os vizinhos, com a região, com o potencial, para criar uma prospecção direcionada para onde que tenha maior aceitação, né, os melhores resultados quanto a clientela, ao comercial e o engajamento positivo propriamente dito. Enfim, a questão de gerenciamento de stakeholders está ligada diretamente a você ter a rastreabilidade das informações que você tem com aquele que afeta o seu resultado, né? Você ter o background de solução de problemas, né? Quando você reestabelece estratégias, quando você enfrenta um problema e restabelece alguma estratégia, você cria um background de solução de problemas, você cria uma database de problemas solucionados com aqueles que afetam o seu resultado, né? Isso vai gerar uma redução de custo a curto, médio e longo prazo. Você vai conseguir impedir ameaças de imediato, você vai reduzir custos dessas ameaças a médio prazo e a longo prazo você vai construir, né, soluções, né? Você vai ter uma database de solução de problemas, né, que vai ser utilizado e crescido e vai ser utilizado na melhoria contínua da empresa. Inclusive, algo que temos em desenvolvimento hoje é o uso da inteligência artificial a partir desses bancos de dados de soluções de problemas com stakeholders, né? Então, a gente está avançando para o uso da tecnologia da inteligência artificial para a gente criar grandes bases de dados e a partir das soluções de conflitos que a gente tem ali, a gente ter indicações diretas de soluções para isso. Bom, pessoal, é um tema bastante complexo e bem longo a questão de gerenciamento de stakeholders, né? Espero que tenham tido aí uma percepção, ainda que macro desse tema. Eu fico à disposição de vocês, eu vou deixar um QR Code aqui para vocês conhecerem um pouco mais da empresa, né, e dessa tecnologia do gerenciamento de stakeholders. Agradeço a todos aí pela atenção e fico à disposição também. Obrigado, gente. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro.